O apóstolo Paulo não participou do ministério de Jesus diretamente. Ele devia estar em algum lugar estudando a palavra de Deus ou filosofia grega. Paulo tinha sede de conhecimento. Estudou línguas e teologia aos pés de Gamaliel, a maior autoridade de Israel. Um homem abusivo e autoritário naquilo que acreditava. Tinha um senso de responsabilidade imenso e certa ternura nas coisas do Pai. Certa vez o médico Lucas escreveu em Atos: o povo ouviu com atenção até certo ponto, mas perderam o controle e começaram a gritar: matem-no, fora, acabem com ele. Eles sacudiam os punhos e gritavam: maldição! Esse era o maluco mestre de Jesus, o amado do céu e temido no inferno. Lucas continuou em outro capítulo. Paulo encarou com firmeza os membros do concílio e disse: amigos, tenho vivido com consciência limpa diante de Deus na minha vida até o momento. A declaração irritou o sacerdote principal Ananias. Nas suas cartas, Paulo sempre tem ótimas introduções. Em 1 Coríntios, eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus, o Messias, conforme o plano de Deus, envio esta carta para vocês, da Igreja de Deus em Corinto. Cristãos purificados por Jesus e separados para uma vida plena de Deus. Basta pensar que vocês não precisam de nada. Já têm tudo. Todos os dons de Deus estão entre vocês que guardam com expectativa o retorno de Jesus nosso Senhor. Perceba que ele fala que nós temos todos os dons do Altíssimo. Uma coisa era interessante saber. Não havia espírito de profecia e nem Bíblia para Paulo dissertar sobre o Messias, a não ser as profecias dele reveladas. Mas Paulo era tomado pelo Espírito de Deus que o orientava, iluminava sua voz e suas palavras escritas. Sua atuação no ministério da graça era infinda e precisa. Pregou mais de 40 anos sobre o tema e por ele foi perseguido, torturado e morto. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o evangelho a qual fui confiado. Será que ele temia uma punição de Deus? Não, lógico que não. Ele temia a sua própria punição. A punição de se enxergar um covarde ao olhar para trás e se ver uma pessoa destituída do maior chamado de todos os tempos. Assim aconteceu com os dois homens quando Deus os chamou para o ministério de ser profeta de 1844. Não, pensaram como Paulo, não. Confiou no seu poder pessoal e rejeitou a maior fortuna da vida de um homem. O ministério pessoal em favor da palavra e da verdade. Muitos hoje em dia se distanciam dessa função tão linda e prazerosa, como foi para Paulo, que sabia o que sofreria. Jesus, quando chamou, disse: convém que ele sofra por causa do meu nome. Jesus e Paulo sabiam o alto grau de rejeição da graça divina. Paulo ainda carregava certa ingenuidade em acreditar que os colegas de pastorado se converteriam e juntos seguiriam a pregar pelo mundo toda a verdade. Paulo, carimbado por Satanás, que o perseguiu incansavelmente por toda a vida, viajou de navio 3 vezes, e em todas elas o navio naufragou. Pregava nas sinagogas e era expulso. Nas praças era apedrejado. A cadeia era o seu hotel, um dos missionários mais baratos da igreja, pois não cobrava comida nem hotel. Perseguido pelo povo de Deus, pelo povo ateu romanos, o inferno sempre se levantava contra ele, que por dentro transbordava paz e graça. Sabia o porquê de tudo. Muitas vezes o Senhor o livrou e apareceu a ele para animá-lo. E assim fortalecido, Paulo prosseguia na missão. Não pense que Paulo era alguém sobrenatural.
Ele era um como nós, tinha apenas a vontade de andar com Cristo. Sabia da responsabilidade e da alegria de ser um escolhido em todo o mundo para levar a graça do Senhor para o mundo perdido. Paulo seguia uma caminhada contrária à de todos os religiosos e ateus da região. Era ameaçado, sabotavam tudo dele, esbofeteavam, causavam todo tipo de desconforto na sua vida. Satanás queria parar o seu ministério. E qual era esse ministério que o inferno não suporta? O da graça. E por quê? Porque só ela consegue parar os seus ataques. Não há outro nome a ser pregado que consiga destruir a obra do inimigo. E Satanás trabalha sorrateiro na vida da igreja. Ele sabe que está perdido a partir do momento que um homem, Jesus, conseguiu obedecer à lei, mandamentos, na sua plenitude. Ele é um advogado de acusação, sabe tudo sobre a lei e desde o Éden vive acusando o Pai de irresponsabilidade em querer que o homem e os anjos sigam as suas leis. Prometeu dar liberdade de vida aos anjos, arrastando assim 1/3 dos anjos, e ofereceu isso também a Jesus no pináculo. Ele veio com esse discurso e tem obtido vitórias concretas. Ninguém na terra conseguia e nem consegue guardar a lei de Deus. Todos são transgressores. Grandes homens da fé não conseguiram obedecer a Deus. Podemos citar qualquer nome dos mais famosos que transgrediu aos mandamentos de Deus, o que exigiu sangue de um cordeiro para aplacar a justiça dele. O homem havia perdido a vida e o inimigo usava isso por centenas de anos. Satanás não sabia do plano da redenção. Ele entendia que algo Deus faria, porém sem sucesso do conhecimento da causa final. Pregamos com força de intenção o que Adão fez. Nunca desfazemos a obra causada por ele ao transgredir uma ordem do Pai. Satanás implantou em nós a natureza pecaminosa. O homem nunca mais seria criatura especial à semelhança de Jesus. Então, a igreja de Laodiceia vem e prega que o segundo Adão, Jesus, por sua graça, não é eficaz em santificar o homem e que ele precisa, após ser salvo pela graça, obedecer aos mandamentos de Deus. Adão teve a eficácia da perdição, mas Jesus não teve a eficácia da salvação e santificação na pregação dela. Somos perdidos ao nascer e perdidos por toda a vida. Jesus é Salvador ao aceitarmos, porém, precisa da nossa mão em obedecer à lei, porque senão estaremos perdidos. E foi isso que Paulo tomou pelas mãos e seguiu sua vida em tentar converter homens a entender que a graça é suficiente. Antes de Jesus, Satanás pregava que você era um fora da lei. Hoje ele prega que você tem que guardar a lei. Por quê? Antes ele tinha razão. Ao homem era impossível guardar a lei. E o acusador também acusava isso na cara de Jesus, quando o segundo Adão veio em Jesus e cumpriu plenamente os requisitos da lei, que Satanás tentou de todas as formas fazê-lo transgredi-la. Jesus fechou em obediência plena e destruiu os argumentos do acusador. Então Satanás resolveu inverter o jogo a partir de 1844. Criou na cabeça de Laodiceia uma igreja dentro da igreja adventista de que ao homem era possível guardar a lei depois de salvo em Jesus. Alguém, a mando dele, iniciou um movimento dentro da igreja e foi crescendo, a ponto de se tornar semelhante ao Evangelho eterno. E para desmistificar isso, precisamos de Paulo nos dias de hoje. Jesus tem pressa. Está levantando homens que não se envergam ao medo. Porém, tantos que ainda servem a Laodiceia por medo, não abrem mão dos seus salários e aplausos humanos. Muitos líderes querem estar bem com a igreja e jamais abririam mão disso, nem por Cristo.
São poucos os Paulos, mas existem. Não tema se encontrar algum no caminho da sua vida. Ouça-o e ore ao Senhor. A graça te leva mais perto de Jesus. A graça te salva do pecado. A graça te envolve numa dinâmica pessoal com o Senhor. A graça tira o temor e no amor não há temor. A graça te envolve com o próximo. A graça te perdoa sempre. A graça te chama de filho de Deus. A graça te cerca de amor, te fazendo ser um cumpridor da lei. A graça te leva a ser rejeitado entre os homens, mas olhado por Deus. A graça te enxuga todas as lágrimas. A graça te mantém na justiça divina. Na graça, o justo viverá pela fé. Na graça você estará cumprindo a ordem do Mestre. Na graça, o amor reinará em você. Na graça você terá o passaporte para encontrar o Senhor no céu. Na graça viveremos para sempre com o Senhor. Paulo nos ensina que quando somos fracos, então somos fortes. Mas quem diz que guarda a lei, não se sente fraco. Ele se sente poderoso, abastado, rico e de nada necessita. O homem na sua fraqueza é a riqueza de Deus. A lei aponta para você e te condena, te mostra fragilidade. Porém, a graça aponta para Jesus, a nossa salvação e santificação. Ela nos promove ao céu. A lei promove ao inferno. Quando Deus diz que a lei é santa, justa e boa, Ele não está autorizando você a contemplá-la como parte da santificação. Ela não pode ser a base de ninguém e de nenhuma igreja. Somente Laodiceia, Apocalipse 3, tem uma convivência idólatra com ela. Receberam de Satanás esse estudo e dele se viciaram.